E aí eu vou dizer que ele não hoje vai falar sobre qual é o trabalho dele, o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar, porque hoje não é o Tite quem vai dar a entrevista coletiva depois desse empate contra o Red Bull Bragantino. Hoje a entrevista coletiva vai ser com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que a gente mostrou aqui, que entrou ali no gramado para tentar conversar com a arbitragem, e Bruno Spindel, que a gente também já trouxe aqui algumas declarações que ele deu na saída de campo, diretor executivo de futebol do Flamengo. Então, esses, os dirigentes, são os caras que vão dar entrevista coletiva hoje. Não é o Tite que vai falar, obviamente, assim, não precisa ter bola de cristal aqui para saber que eles vão para entrevista para reclamar da arbitragem, para falar da arbitragem. E chuto eu aqui que eles vão citar o Textor e tudo que está acontecendo neste sentido. Alto potencial. Só citando, isso aconteceu no ano passado com o Palmeiras, né? Quando o Abel foi proibido de falar e quem foi dar entrevista foi o Anderson Barros. Inclusive, estávamos numa prorrogação exatamente nessa situação. Não me recordo qual jogo foi, se a produção lembrar aqui, mas teve um jogo exatamente à noite, quarta-noite, dia de semana à noite, que foi exatamente isso. E a Leila Pereira, acho que antes do jogo, disse que ninguém falaria. E quem veio dar entrevista na ocasião foi o Anderson Barros. É isso. Vamos ver quais vão ser as reclamações. Vocês querem botar aspas, produção? É isso? Ah, tá. Ah, esse aqui do GC. Tá bom. Aqui tá um pouquinho do que ele disse. Daqui a pouco a gente vai ouvir entrevista maior. Vamos mostrar os lances então, né? Que eu acho que vale. Pra gente entender por que diabos o Flamengo tá reclamando. Bota o primeiro lance na tela. Assim, acho que tem algumas reclamações. Não sei se o Flamengo... Não vi, pelo menos, né? O Flamengo reclamar da expulsão. Então. Que depois virou não expulsão. Ó, aí tá o lance da... expulsão / não expulsão. Isso, o De La Cruz tá em direção à grande área, o Luan Cândido faz a falta, o árbitro entendendo que era uma chance clara e manifesta de gol, expulsa o Luan Cândido. Só que depois o VAR volta a jogada alguns segundos antes e enxerga uma falta do De La Cruz ainda no campo de defesa no Pedro Henrique. Eu, sinceramente, vendo pelo ângulo disponível, não haviam muitos ângulos disponíveis ali para essa imagem, né, para essa jogada. No ângulo que estava disponível, que foi mostrado, eu não consigo ter a clareza da falta do De La Cruz no Pedro Henrique. Eu não consigo. Me parece um choque, me parece que eles se tocam de maneira muito sutil, muito leve. Me parece até que o De La Cruz sequer vê o Pedro Henrique, que acaba atravessando no caminho. Eu não fico com a sensação de falta. Eu acho que é o tipo do lance que o VAR precisa ter plena certeza. As imagens precisam dar essa certeza de que houve a falta, porque você está invalidando, você está anulando uma expulsão segundos depois, um momento chave do jogo. A falta do Luan Cândido do De La Cruz, ela é claríssima. Ela é para vermelho. Só que o árbitro enxerga uma falta anterior que não é clara. As imagens não são claras. Eu fico mais com a sensação de que não houve falta do De La Cruz do que houve falta. E acho que a arbitragem pode ter cometido um erro grave aí. Aqui na imagem de cima é a falta que o Luan Cândido tá fazendo, e que é por isso que ele é expulso. E na foto de baixo é a falta que ele está sofrendo. Teoricamente, assim... Teoricamente, aí acho que tem gente que pode não ter visto o toque, tem gente que pode ter visto o toque e achar que não é suficiente, tem gente que pode nem ter visto o toque. É o joelho do De La Cruz aqui no pé do Luan Cândido. Teoricamente, essa seria a falta marcada. Aqui embaixo era o Pedro Henrique. É o Pedro Henrique, isso. E o Luan Cândido em cima é quem faz a falta e é expulso, e depois a expulsão é anulada. É isso. Pedro Henrique aqui embaixo, teoricamente é o joelho do De La Cruz no pé do Pedro Henrique. VS, esse lance aí. Não, esse lance eu acho que o Flamengo pode textualmente reclamar que foi prejudicado. Além do que o Jorge explicou... Desculpa, VS, só aos 24 minutos do primeiro tempo ainda tá 0-0, tá? Só pra gente a expulsão do Luan Cândido no campo, ela é, acho que inquestionável. Acho que a gente não tem o que questionar da expulsão, é isso mesmo. De La Cruz chegou, tocou, sairia na cara do gol. Não tem defensor chegando, né? Porque o De La Cruz está na frente, então a expulsão não tem mistério. Era para vermelho. O VAR chamar para essa falta é um desvio da função do VAR. Por quê? Por dois motivos. Além da falta de clareza que o Jorge citou, quando você olha, o De La Cruz está correndo para cá,
eu vou tentar fazer aqui. O De La Cruz tá correndo para esse lado e o Pedro Henrique tá correndo para esse lado. Não foi o De La Cruz que geralmente quando a gente tem pênalti do trançapé, o que acontece? Tá o jogador indo para essa direção e o outro vindo por trás. Aí ele faz o trançapé, é evidente que ele tá correndo risco. Perfeito? Por quê? Porque você tá perseguindo o outro. Não foi o que aconteceu no lance. O De La Cruz estava indo para cá, o Pedro Henrique para cá. E a perna do Pedro Henrique sobra e bate no De La Cruz. Então, assim, o Flamengo tem toda a razão de dizer que foi prejudicado nesse lance. Toda a razão. O lance depois do pênalti, eu não tenho clareza até agora para dizer se foi ou não. Mas esse lance aqui, ele é um lance evidente em que o Flamengo foi prejudicado. Evidente. Aí, ó. Este é difícil da gente fazer grandes opiniões aqui em cima do print, né? Mas em cima do lance que a gente viu com a bola rolando. No lance eu também não consigo ter certeza. A questão, aí, um lance tem que estar conectado ao outro. O mesmo VAR que com uma imagem pouco clara chama para tirar a expulsão, com uma imagem pouco clara não chama para dar o pênalti. Assim, é a falta de critério que a gente fala o tempo inteiro da arbitragem. Eu não tenho certeza, assim, eu não tenho certeza se esse lance é pênalti. Pelo que eu vi ali, acho que tem um enrosco e tudo mais. Mas eu quero só chamar atenção para isso. A mesma pessoa que viu certeza para chamar e tirar a expulsão porque o De La Cruz teria cometido uma falta, a mesma pessoa que viu certeza ali, não viu certeza nesse lance. Então, assim, é um problema. Eu acho que o Flamengo pode reclamar totalmente do lance do cartão vermelho. Esse daqui eu não vejo pênalti. A minha sensação, não tenho certeza de pênalti. A minha sensação também é de não pênalti. A minha sensação é de não pênalti nesse lance, Tainá. Mas tem uma coisa aqui que a gente precisa destacar, né? Esse jogo hoje, quando a gente fala, havia poucos ângulos disponíveis, poucas câmeras. Esse jogo hoje, ele foi um jogo de pay-per-view. Isso. A quantidade de câmeras, ela varia dependendo de quem está exibindo o jogo. Um jogo de TV, da estrutura do estádio. Dependendo da estrutura do estádio, perfeito. E dependendo de onde é a transmissão. Geralmente, um jogo de TV aberta tem uma produção maior, mais sofisticada do que um jogo apenas de pay-per-view. E daqui a pouco a gente volta nisso.